Bom, a provocação que você me faz, inicialmente, é falar sobre a diferença entre viver e sobreviver de capoeira. Para responder essa pergunta, eu queria dizer o seguinte, foi exatamente dentro da capoeira que eu iniciei a minha trajetória de pesquisadora de capoeira. E eu me lembro que já no início dos anos 90, um dos primeiros trabalhos que eu publiquei, ele tratava a capoeira exatamente no contexto daquilo que à época nós chamávamos nas ciências humanas, nos estudos culturais, de profissões étnicas, aquelas profissões que envolviam personagens vinculados a estruturas no campo da cultura afro-brasileira, vinculado a essas estruturas das tradições afro-brasileiras, a saber, mestres e mestres de capoeira, ialorixás, babalorixás, tatetos e mametos de inquice, sacerdotes das religiões de matriz africana, sambistas, jongueiros, etc, etc. Como era que se davam os processos distintos de vivência e de sobrevivência? Mais ainda, no que diz respeito à capoeira, já naquele momento eu fazia uma pergunta: quem atinge os níveis de excelência e ou de sucesso no contexto desse cenário de profissionalização da capoeira? Então, uma das coisas que eu chamava a atenção é de que, da mesma forma que os sujeitos, as sujeitas, elas não têm trajetórias uniformes dentro da capoeira, as trajetórias, elas estão atreladas, às pertenças, aos pertencimentos dessas pessoas, a sua condição socioeconômica, a sua formação, ou seja, a possibilidade de reunir ou não elementos externos que passam por escolarização, que passam por redes de contatos e de fortalecimento de acesso a lugares instituídos, isso vai pesar muito na definição de quem pode viver de capoeira e a distinção entre aqueles que sobrevivem de capoeira. E aí, falar de viver e sobreviver agora, eu estou falando exatamente naquilo que diz respeito a fazer com que a capoeira seja o suporte da sua condição profissional, do seu modo de vida, do seu próprio sustento e da sua própria família. E a gente sabe que esses caminhos eles são muito díspares, sem precisar de muita pesquisa, sem precisar de muito estudo. Se a gente olhar hoje, em pleno início do ano de 2017, se a gente olhar para o cenário internacional da capoeira e fazer perguntas muito simples, a gente vai ter essas respostas. Uma primeira pergunta muito simples é possível identificar quem enriqueceu com capoeira? Quando a gente identificar isso, a gente começa a acessar uma série de detalhes que nos conduzem exatamente a identificar quais são as redes e os procedimentos que fizeram com que essas pessoas tivessem essa possibilidade. A outra coisa pensando não aqueles que enriqueceram, mas aqueles que vivem confortavelmente da capoeira. É possível identificar sujeitos, pessoas que hoje vivem confortavelmente, e se sustentam a si e a sua própria família através da capoeira, aí a gente vai ver que esse quadro começa a ficar muito mais difuso. E quando você passa para um terceiro estrato, um terceiro segmento, aí você vai ver que, por exemplo, desse quantitativo de milhões de praticantes de capoeira, muitos deles estão, na realidade, atrelados a uma construção de uma rede que essa sim, ela beneficia a poucos, mas de alguma forma posiciona essa grande maioria dentro de uma rede de referências. Então a gente tem aí um outro capital para que essas pessoas possam se movimentar dentro do próprio espaço da capoeira. E isso também é extremamente importante, Então, obviamente, hoje a gente sabe que quando a gente pensa a vivência com folga, com algumas possibilidades de
de viver bem e de ter acesso a um determinado patrimônio hoje a partir da capoeira, nós vamos entender que são pouquíssimas as pessoas que acessaram esses lugares e são, obviamente, você não vai encontrar entre esses pouquíssimos que acessaram esse lugar, por exemplo, um quantitativo de homens negros significativos. E isso é muito importante, porque se a gente pensa que até... vou tomar como marco não a trajetória de vida do mestre Bimba, mas vou tomar como marco o processo em que a história do mestre Bimba, para identificar um processo em que a capoeira deixa de ter uma linguagem mais homogênea e passa a ter linguagens distintas. Então, o próprio mestre Bimba é um bom exemplo disso, né? Ele não usufruiu dos benefícios da sua própria criação, mas muitos que vieram depois dele passaram a se beneficiar disso. Então, isso tem a ver com a possibilidade e o tipo de possibilidade com que essas pessoas acessam as suas redes de conhecimento, sobretudo aquelas vinculadas às estruturas de poder do próprio Estado. E como o Estado brasileiro e a sociedade brasileira, de um modo geral, segue sendo racista, se hoje eu chego num lugar que não tenha capoeira nenhuma e coloco ali um jovem branco e um jovem negro, ambos para começar um trabalho com a mesma qualificação de capoeira, oriundos do mesmo grupo, da mesma formação de capoeira, obviamente que aquele sujeito negro ele vai amargar dificuldades muito maiores, inclusive para tentar provar que a capoeira, né, não é um espaço de formação para a marginalidade, que é o que vai seguir acompanhando aquela corporeidade negra, né? O homem branco ele não precisa falar da sua própria coisa, ele não precisa justificar o seu lugar no mundo. O homem negro ele vai ter sempre que fazer isso. Da mesma forma as mulheres, né? Obviamente a gente sabe hoje que existe uma mudança significativa no número de mulheres, né? E ainda que algumas poucas, né, se comparado ao quantitativo, tenha hoje alcançado aquilo que nós supunhamos como espaço de poder, a gente percebe que o poder é uma palavra que só se verifica através da autonomia plena. E enquanto essas mulheres estão vinculadas a grupos e a redes de grupos de capoeira que lhes façam estar em papéis de secundarização, mesmo obtendo e ostentando títulos de mestre de capoeira, a gente vai ver que os procedimentos são distintos. Então, uma das coisas que a minha pesquisa já apontava naquele momento, primeiro, é que pensar essa possibilidade de viver de capoeira, ela vai ser bem mais, ela está bem mais estruturada dentro de alguns segmentos de capoeira do que em outros. Segundo, dentro desse mesmo segmentos existem estratificações que acompanham as próprias estratificações da sociedade, né? Se a sociedade é racista, né, a gente vai verificar, né, as possibilidades de manutenção desses aspectos do racismo também no interior da capoeira, independente de todo mundo, bem ou mal, reconhecer que a capoeira tem origem na história dos negros africanos e escravizados para o Brasil. Independente de todo mundo reconhecer isso, né? Hoje ninguém se dedica, por exemplo, a discutir o cenário atual. O certo é que os sujeitos matrizes da capoeira eles foram deslocados, né? Então essa é uma coisa. E a outra coisa é a gente pensar aí um outro aspecto, né, desse viver e sobreviver de capoeira. Obviamente, para muita gente que entra na capoeira, nem todas as pessoas que entram na capoeira entram com os mesmos objetivos, né? Nem todo mundo que entra na capoeira para ser mestre de capoeira, nem todo mundo entra na capoeira para conseguir alcançar algumas graduações, fazer sucesso através da capoeira. Tenho certeza que não, né? As pessoas entram na capoeira por encantamento, elas olham para a capoeira produz um encantamento e isso as leva para a capoeira.
dentro da capoeira elas passam a enfrentar desafios pessoais muito intensos. Algumas já percebem dentro da sua própria formação que vivenciar os desafios, né, dessas superações diversas, tanto aquelas que são focadas na sua própria formação familiar, quanto aquelas que são desafios promovidos pela organização em que ele se insere ou que ela se insere, né, esses procedimentos também eles vão ser distintos e, portanto, eles vão produzir repercussões diferenciadas para um e para outros. Ou seja, eu estou dizendo o tempo todo, desde o início, né, que quando a gente fala em diversidade no interior da capoeira, a gente está chamando a atenção para a necessidade da gente reconhecer que um sujeito que sai de um canavial, né, e que atinge um determinado nível de graduação, ele vivenciou muito mais dificuldade do que aquele jovem rapaz que tirou a sua roupa suja, jogou no chão, teve a sua trabalhadora doméstica que chegou lá, pegou no chão, lavou, né, que ele não teve que trabalhar para promover o seu próprio sustento, que ele não teve que, ele ou ela, né, não teve que trabalhar para promover o seu próprio sustento, não teve que enfrentar uma série de adversidades que o mundo de uma sociedade, o mundo de um modo geral, para uma sociedade racista, lhes impõe. Então, assim, não dá para esquecer essa dimensão racial na capoeira, né? Porque isso hoje marca diferentes trajetórias. A gente tem percebido isso, marca diferentes trajetórias. Uma grande prova disso é a possibilidade da gente responder aquela minha primeira pergunta. Quantos são, não quero nem falar dos homens não negros, mas quero que me diga quantos são os homens negros que enriqueceram dentro da capoeira. Eu quero conhecer pelo menos um ou dois, né? Eu ainda não tive essa oportunidade, mas gostaria, né?